Uma jovem desaba sob uma chuva da meia-noite, pensando que o medo e a solidão são tudo o que lhe resta. Mas naquele instante frágil, uma porta se abre para um mundo que ela jamais conheceu. Onde o amor e o perigo caminham lado a lado, onde uma confiança frágil se torna o único elo com a vida. Esta não é apenas uma história sobre chuva. Trata-se de como o coração humano encontra luz, mesmo na mais profunda escuridão. As luzes fluorescentes da Biblioteca Municipal de New Haven sibilavam como um enxame de insetos metálicos, seu brilho frio se espalhando sobre o balcão de devoluções, onde eu estava de pé havia 4 horas seguidas, separando os livros recém-chegados do dia. Lá fora, as altas janelas estavam embaçadas pela brisa outonal. A escuridão de outubro pressionava o vidro como se quisesse entrar. O vento sacudia as velhas estruturas de madeira como um esqueleto cansado. Naquele silêncio, até minha própria respiração soava alta, misturando-se ao cheiro familiar de papel velho. Meu nome é Clara Jensen, e os livros têm sido meu refúgio desde criança. Eu tinha 24 anos, estava bem acostumada a noites como essa, encontrando uma paz tranquila em corredores vazios, onde os livros esperavam pelos leitores do dia seguinte como pássaros pacientes em um galho. Quando meu pai foi embora aos 12 anos, deixando para trás contas não pagas e promessas quebradas, descobri que os mundos fictícios são muito mais sólidos do que os reais. Há 2 anos, o câncer levou minha mãe, arrastando nossa pequena família para o endividamento, apesar do seguro. Foi aí que aprendi que as histórias podem nos dar apoio quando os laços humanos se mostram frágeis e finitos. Às terças-feiras à noite, a biblioteca fechava às 21 horas, e eu tinha as chaves para terminar o inventário. O pagamento extra mal cobriria o aluguel deste mês do meu apartamento de 1 quarto, ao custo de ter que voltar para casa sozinha por ruas que se tornam mais perigosas depois que escurece. A linha de ônibus no meu bairro encerrou suas atividades mais cedo. Mais uma vítima dos cortes orçamentários, sentida principalmente pelos trabalhadores e não pelos formuladores de políticas em escritórios confortáveis nos subúrbios. Eu estava guardando o último dos romances quando meu celular vibrou. O nome de Megan iluminando a tela. Minha amiga mais antiga, aquela que caminhou ao meu lado em todas as turbulências desde o ensino médio. E aí, Amy, tudo bem? Perguntei com a cordialidade de quem já ouviu 100 ligações parecidas. Sua voz tremia. Graças a Deus você atendeu. Minha mãe sofreu um acidente. Eles acham que ela não vai sobreviver à noite. A luz do teto piscou. Meu sangue escorreu até meus pés. A mãe da Megan tinha sido como uma segunda mãe para mim. Consultas médicas, formulários da faculdade, comemorando minhas pequenas vitórias enquanto minha família se desfazia. O que aconteceu? Qual a gravidade da situação? Acidente na estrada. Motorista embriagado passou no sinal vermelho e bateu de frente com ela. Precisaram usar o equipamento de desencarceramento para retirá-la das ferragens. Hemorragia interna. Possível traumatismo craniano. As palavras de Megan se quebraram em fragmentos. Clara, eu não consigo fazer isso sozinha. Você pode vir? Eu já estava pegando minha bolsa, meu casaco, as chaves tilintavam na minha mão, calculando o tempo de viagem. Claro, vou pegar o próximo ônibus e estarei lá. Mas o ponto de ônibus é às 10, ela chorou. O 47. Minha única ligação com o hospital terminava às 10h15. Já eram 9h40. Uma corrida de táxi custaria $60. Eu não tinha. Os serviços de transporte por aplicativo dispararam após as 10 horas. Mas Megan precisava de mim. Algumas obrigações são maiores do que o dinheiro. Não se preocupe, eu vou dar um jeito. Chego aí em 1 hora, prometi, desligando antes que ela pudesse protestar.
Tranquei a porta da frente, verifiquei o sistema de segurança exatamente como o velho Frank me ensinou. A rua lá fora estava quase vazia, apenas alguns retardatários se dirigiam para a estação de trem elevada a alguns quarteirões de distância. O vento de outubro tinha cheiro de folhas molhadas e concreto. Os postes de luz espalhavam poças de luz âmbar entre placas de escuridão ameaçadora. Até o céu parecia conspirar contra mim, pois a garoa se intensificou e virou chuva. Meu apartamento ficava na direção oposta à do hospital. Nenhuma chance de pegar dinheiro. Caminhei em direção ao centro da cidade, na esperança de que um ônibus ou algum outro milagre aparecesse antes que a mãe de Megan desaparecesse ainda mais. Cada passo me levava para mais longe do conhecido, para um lugar onde uma jovem sozinha à noite pode se tornar mais facilmente uma estatística do que uma pessoa. Lojas fechadas, grades de aço abaixadas. Os transeuntes evitavam contato visual. Hábito urbano. Minha ansiedade, que já vinha se acumulando lentamente, começou a aumentar. A 3 quarteirões do ponto de ônibus eu os vi. 2 homens acompanhando meu ritmo à distância. Eu reduzi a velocidade. Eles reduziram a velocidade. Eu atravessei a rua. Eles também. Minha mãe havia me dito para confiar nos meus instintos em relação à segurança, e todos os meus alarmes internos estavam soando. Meu telefone vibrou de novo. Megan. Respondi, apressando o passo, rezando para que a sombra atrás de mim fosse mera coincidência. Clara, onde você está? Mamãe está em estado crítico. Os médicos querem falar com a família. Estou indo para o ponto de ônibus, mas acho que alguém está me seguindo. Minha voz baixou quando olhei para trás. Os homens haviam diminuído a distância. Algo metálico reluzia na mão de alguém. Clara vai conseguir chegar a um lugar seguro agora? Não venha se for perigoso. Mas eu não consegui. A mãe de Megan estava à beira da morte, e eu era o único que restava para ficar ao lado de sua filha. Velhas feridas de abandono se recusavam a me deixar me tornar mais uma pessoa que não aparecia. Ironia. A minha determinação em ser confiável poderia me matar antes que eu pudesse ajudar alguém. Os passos atrás de mim aceleraram, ficando mais pesados no pavimento molhado. Meu peito apertou. Aquele presságio familiar de ataques de pânico desde a morte da minha mãe. A respiração tornou-se um ato consciente. O mundo se estreitou, a visão periférica ficou turva. Meu sistema nervoso se preparando para lutar ou fugir. Sem ter para onde ir, meus dedos tateavam em busca das chaves, presas entre os nós dos dedos como uma arma improvisada, enquanto eu tentava discar 911. O celular, encharcado pela chuva, escorregou da minha mão, fazendo um barulho seco quando os homens começaram a correr. Tudo desmoronou. Parecia que um punho apertava meus pulmões. A luz dos postes se estendia em faixas branco-douradas. Meus joelhos bateram no asfalto encharcado. Abri a boca para respirar ar denso como água. O pânico se instaurou, deixando-me impotente, enquanto o perigo se aproximava. As portas do carro bateram com força. Houve discussões acaloradas. Silêncio. Quando recobrei a consciência, braços fortes me ergueram e me carregaram em direção a um carro estacionado na calçada. Em meio à névoa, vislumbrei meu salvador. Cabelos negros, um terno caro, olhos como nuvens de tempestade de inverno. Onde estou? Sussurrei, enquanto ele me colocava no banco do passageiro de um elegante sedã. Sua voz era profunda, controlada, capaz de remodelar o próprio ar. Você está seguro agora. Não lute comigo. Você quase morreu lá fora. O carro partiu, deixando os 2 homens parados sob o poste de luz, confusos e derrotados.
Pela janela traseira, eles se encolheram. Independentemente do que tivesse acabado de acontecer, não se tratava simplesmente de um resgate aleatório de um criminoso de rua. Enquanto deslizávamos pela cidade tarde da noite, observei o estranho à luz do painel do carro. Um rosto elegante e perigoso ao mesmo tempo, maçãs do rosto talhadas em pedra, queixo esculpido pela intenção. Sua mão no volante ostentava anéis caros. Tudo nele transmitia a sensação de alguém acostumado a ser obedecido. Obrigada, eu disse, embora as palavras parecessem insuficientes para o que acabara de acontecer. Ele me lançou um olhar, seus olhos cinza tempestade desmascarando minhas camadas de disfarce. Agradeça-me quando você entender do que eu realmente te salvei. O que ele quis dizer? O pensamento passou rapidamente enquanto minha consciência se esvaía. Acordei com a luz do sol entrando por uma janela digna de revista de arquitetura. Não o apartamento apertado que eu chamava de lar. A cama debaixo de mim era como uma nuvem, lençóis que provavelmente valiam mais do que um mês de aluguel, o colchão se moldando a cada centímetro do meu corpo com um luxo preciso. Por um instante, me perguntei se ainda estava sonhando ou se havia caído em outra realidade estranha. A opulência do cômodo pertencia a outra estratosfera. Pisos de madeira cor de mel, pinturas originais nas paredes feitas pela mão de um profissional, tudo deliberado, contido, caro. Para além das janelas que iam do chão ao teto, estendia-se o horizonte e a imensidão azul do lago de Connecticut, um sinal do bairro mais exclusivo da cidade. A memória retornou em fragmentos, eu desabando no asfalto, braços me erguendo, uma voz prometendo segurança. Meu salvador ainda é um mistério, envolto em olhos cinzentos como tempestade, e um terno impecável. Onde eu estava? E por que um estranho me trouxe aqui, em vez de me levar a um hospital? A porta se abriu com um som suave como um sopro. Um homem na casa dos 50 anos, vestindo o uniforme médico, entrou, seguido pelo misterioso estranho, agora ainda mais imponente à luz do dia. O sono não havia diminuído sua presença. Na verdade, isso o tornou maior, mais perigoso, a vontade em um espaço que me fazia sentir pequena e vulnerável. Eu sou o Dr. Riley, Sra. Jensen, disse o médico, com os olhos percorrendo um tablet enquanto se aproximava. Como você está se sentindo esta manhã? O uso casual do meu sobrenome me causou um arrepio na espinha. Eu não tinha contado meu nome a ninguém, e mesmo assim eles sabiam. Como se isso não fosse um resgate, mas algo planejado. Como você sabe quem eu sou? A pergunta escapou como o último suspiro de ar que me restava, quando o médico saiu da sala ao sinal silencioso do estranho. Um leve aceno de cabeça da parte dele, tão sutil que poderia ter sido um suspiro. No entanto, isso bastou para demonstrar que dar ordens era algo natural para ele, não exigindo força nem explicações. Agora éramos apenas nós dois, suspensos em um silêncio iluminado pelo sol. Contudo, naqueles olhos cinzentos como tempestade, senti como se estivesse presa sob uma lâmina de microscópio, com cada segredo ampliado. Ele sentou-se na cadeira ao lado da minha cama, perto o suficiente para sussurrar, mas deixando espaço suficiente para eu respirar. Sua voz era firme, como se estivesse lendo um arquivo que já conhecia de cor. Clara Jensen, 24 anos, bibliotecária na Biblioteca Central de New Haven, mora sozinha em um pequeno apartamento. Sua mãe morreu de câncer há 2 anos. Seu pai desapareceu quando você tinha 12 anos. Cada fato atingia o alvo como uma agulha fria. Qualquer privacidade que eu tivesse estava sendo arrancada sem piedade. Que direito você tem de me investigar? Tentei controlar o tremor na minha voz. Sua testa se ergueu, calma como uma porta fechada.
O mesmo direito que salvou sua vida ontem à noite. Sem pedido de desculpas. Sem rodeios. Apenas a certeza de alguém que trata a privacidade como um luxo. Os homens que te seguiram não eram criminosos comuns, disse ele. Não sou do tipo que fica à espreita nas sombras em busca de uma bolsa. Senti um nó na garganta. Até então, eu acreditava que o que aconteceu ontem à noite tinha sido aleatório. A má sorte da cidade finalmente me alcançou. Mas ele estava dizendo que tudo havia sido planejado. O gelo deslizou pela minha espinha. O que você quer dizer? Sussurrei. Em vez de responder, ele tirou um celular do bolso do paletó e deslizou o dedo na tela. Na tela, imagens borradas de mim saindo da biblioteca. 2 homens à espera, seguindo, pacientes como sombras. Tratava-se de uma vigilância calculada e profissional. Alguém queria que você fosse vigiado, talvez até sequestrado. Seu pânico atrapalhou o planejamento deles, mas ainda não sabemos o que eles pretendiam fazer em seguida. Minhas mãos tremiam enquanto eu me encarava, percorrendo cada quadro, cercada por olhares invisíveis. Era suficientemente horripilante para ser caçado. Pior ainda é saber que outra pessoa estava gravando e estudando aquilo. Quero saber quem você é. Uma parte de mim temia a resposta mais do que a incerteza. Damian Rowe, disse ele simplesmente, o nome soando como um cartão de visitas. O tipo de sobrenome que os jornais escreviam em letras cursivas, enquanto os arquivos do governo o continham em tabulações silenciosas. Não é totalmente legal nem totalmente criminoso. Permanecendo na zona cinzenta, onde as leis não alcançam. E eu, uma bibliotecária de cidade pequena, sentada dentro desse mundo. E agora, o que acontece? Perguntei, surpresa por minha voz não ter falhado. Agora descanse. Depois descobriremos por que alguém quer que você seja seguido. Suas palavras não eram uma sugestão. Foi um veredicto. Caminhar sozinho à noite já é suficientemente perigoso. Tornar-se um alvo transforma cada passo em um jogo de sobrevivência. Respirei fundo, tentando conter meu medo. Preciso ir para o hospital. A mãe da minha melhor amiga está em cirurgia. Ela precisa de mim. Ele me lançou um olhar como se já tivesse lido meus pensamentos. Megan, a mãe dela passou pela cirurgia. Está estável. As despesas foram cobertas por um benfeitor anônimo. Disseram a Megan que você está segura, mas ainda não pode visitá-la. Suas palavras eram como mãos que assumiam o volante da minha vida e a conduziam para onde ele escolhesse. A gratidão se misturava a um arrepio. Por que você está me ajudando? Por que deixar alguém morrer no meu território é de mau gosto? E por que esses homens voltarão se acharem que a noite passada foi um acaso? Ele se levantou, caminhou até a janela, sua alta silhueta recortada pela luz da manhã. Uma cicatriz atravessava sua sobrancelha esquerda. Seus olhos oscilavam entre mim e a porta, o tipo de homem que nunca vira as costas, nem mesmo em sua própria casa. Você tem uma escolha. Sua voz era baixa e uniforme. Volte para o seu apartamento, para o seu trabalho, para a sua rotina e reze para que a noite passada tenha sido apenas azar. Ou aceite minha proteção até que eliminemos a ameaça. Proteção significa não andar sozinho à noite. Significa fechaduras e câmeras que você não pediu, mas precisa. Significa que qualquer pessoa que queira chegar até você terá que passar por mim primeiro. Cada palavra soava pesada entre nós, ao mesmo tempo sedutora e aterradora. Eu nunca quis dever nada a um homem poderoso. Mas a morte não negocia.
Eles não eram marginais de rua, continuou ele, olhando para mim. Alguém com dinheiro e bons motivos os contratou. Esse nível de vigilância é para alvos valiosos. Pergunte-se, o que em uma bibliotecária justifica isso? Dei uma risada frágil. Minha vida é um tédio. A parte mais emocionante é calcular se consigo comprar arroz e café antes do dia do pagamento. Isso torna tudo mais estranho, disse ele, com um lampejo de curiosidade cruzando seus lábios. Em 3 horas aprendi mais sobre você do que sobre qualquer amigo seu. Informação é o meu trabalho, e você, Clara, está se tornando um caso especial. A ideia de que, em algum lugar desta mansão, pessoas estivessem vasculhando minha vida me causava arrepios. No entanto, a alternativa, fechar os olhos enquanto o perigo apertava o seu cerco, era pior. Quero saber o que você descobriu. As palavras escaparam antes que eu pudesse decidir se estava pronto. Damian inclinou-se para a frente, seu olhar suavizando-se como uma confissão íntima. Nos últimos meses de vida da sua mãe, alguém pagou discretamente pelos tratamentos que o seguro recusou. Alguém que não suportava vê-la sofrer por algo que ela não podia controlar. A frase me atingiu como um soco no peito. O que pensávamos ser um milagre da seguradora ou de alguma instituição de caridade, na verdade, era uma intervenção invisível. Quem? Sussurrei. Ele olhou para mim, parte com compaixão, parte com desafio. Alguém que não suportava ver pessoas boas se destruírem por razões que estavam além do seu controle. Lágrimas, brotaram. Eu me agarrei a uma tênue esperança de que minha vida ainda pudesse ser normal. Insisti em voltar para meu apartamento, agarrando-me à ilusão de controle. Ele não me impediu, apenas observou como se eu fosse uma peça de xadrez entrando em uma armadilha familiar. Você chama isso de vida normal, disse ele. Eu chamo isso de ilusão. Ilusão não impede uma bala ou um sequestro. O carro dele me levou de volta ao meu bairro. Do assento de couro macio, olhei para as ruas familiares que de repente pareceram mais feias. As sombras mais densas, os cantos carregados de ameaças. A fechadura da entrada do meu prédio, que estava quebrada há 6 meses, foi consertada, mas agora precisa de uma chave nova. Na caixa de correio de aço azul junto à porta, havia um aviso em letras garrafais. O sistema de segurança do edifício foi modernizado e estará totalmente operacional dentro de 48 horas. Quando voltei para meu apartamento de um cômodo, tudo estava exatamente onde eu havia deixado. A caneca com um vestígio de chá ainda aderido à borda. O lenço estava pendurado no encosto da cadeira. O caderno estava aberto na página marcada como Novidades. Mas o ar era diferente. Algo se fechou silenciosamente ao meu redor. Talvez mais seguro ou simplesmente mais vigiado. Não saberia dizer. Essa incerteza percorreu minha pele como um campo de minúsculos espinhos. Uma espécie de mal-estar diferente dos meus habituais ataques de pânico. Era como estar entre 2 portas, uma com inscrições de proteção, a outra com inscrições de vigilância. Nem 1 hora depois, meu telefone tocou. A voz de Megan irrompeu como uma luz que se acende em um quarto escuro. Clara, não sei como te agradecer. A administração do hospital disse que um benfeitor anônimo pagou tudo, a cirurgia, a reabilitação. Encostei-me à parede com os dedos agarrando o fio do telefone como se fosse uma corda de âncora. Eu não combinei nada, respondi sinceramente, embora meu estômago já suspeitasse de quem era a mão por trás disso. Como está sua mãe? Melhor do que eu esperava. O médico disse que, com terapia constante, ela pode se recuperar completamente. Sei que você deve ter usado suas economias ou pegado dinheiro emprestado. Eu te pago de volta, prometo.
Os próximos 20 minutos se desenrolaram como um fluxo de notícias animadoras, uma gratidão tão densa que me fez sentir como uma pedra afundando até o fundo. Quando a ligação terminou, o peso permaneceu no meu peito, pesado, surdo, indefinido. Não fui eu quem carregou a mãe de Megan para um lugar seguro, mas sim Damian Rowe. Eu estava inconsciente sobre seus lençóis brancos. No entanto, Megan acreditava que eu era a ponte. 3 dias se passaram como que num tempo suspenso. Durante o dia, eu retornava à biblioteca, etiquetando os livros novos e guiando os leitores em direção a histórias que pudessem distraí-los de suas próprias vidas. Ninguém me seguiu durante o dia. Não apareceram bilhetes ameaçadores. Nenhum estranho permaneceu no ponto de ônibus. Mas mesmo assim, eu me sentia observado como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se cada bip do leitor de código de barras já estivesse gravado em algum lugar. Seria a proteção de Damian ou um par de olhos completamente diferente. Já não conseguia distinguir entre seguro e direcionado. Na noite de quinta-feira, enquanto eu contava moedas no caixa, ele apareceu entre as prateleiras como uma forma que se desprendeu de uma sombra cara, passos silenciosos, postura serena. Exatamente como em sua mansão, só que aqui, entre livros e o silêncio acadêmico, o perigo parecia mais iminente. Senhorita Jensen, disse ele suavemente. Espero que não se importe com a minha visita inesperada. Forcei um sorriso. Esta é uma biblioteca pública. Isso significa que qualquer pessoa pode entrar. Nem todos, respondeu ele, acomodando-se na cadeira oposta com a desenvoltura de alguém acostumado a qualquer sala de reuniões. As câmeras não registraram a presença de estranhos nas últimas 72 horas e as melhorias no sistema de segurança do seu prédio estão funcionando. A esta altura, a vigilância que ele exercia tanto sobre meu local de trabalho quanto sobre minha casa já não deveria me chocar. Mas aconteceu. Como flagrar alguém desmantelando o significado da palavra privacidade? Você me observa até mesmo no trabalho. Estou garantindo sua segurança enquanto você insiste em viver como se nada tivesse acontecido. E a partir dessas observações, a que conclusão chega? Minha própria voz me surpreendeu, mais aguda que o normal. Ele recostou-se, olhando para mim. Acreditar que você pode voltar à sua vida antiga, fingindo que a ameaça não existe, é algo cativante e muito ingênuo. O calor subiu ao meu rosto. Nem todo mundo resolve problemas se escondendo em uma mansão com guardas armados. Verdade, disse ele com leveza, como se estivesse falando sobre o tempo. As pessoas que recusam proteção adequada geralmente morrem, ou desejam ter morrido. Ele se levantou e caminhou em direção à seção de livros raros. Seus dedos roçaram as lombadas de couro como se algo lhes fosse familiar. Quero te mostrar uma coisa, em outro lugar. Aqui é difícil conversar em particular. Minha razão fez um sinal de pare, mas minha curiosidade, o motor que me levou à biblioteconomia a cada busca, começou a ronronar. Onde? Jantar. Um lugar que eles vão fechar para nós quando eu fizer a reserva. Seu sorriso continha tanto promessa quanto advertência. Acredite em mim, mas primeiro você precisa de uma refeição adequada. O restaurante estava escondido dentro de um armazém reformado em Long Wharf, aparentemente silencioso e sem placa. Mas, quando o carro de Damian parou, a porta se abriu, revelando um mundo de luz. Lustres de cristal gotejando tons de mel dourado sobre linho branco, porcelana fina como casca de ovo, copos captando o brilho como se contivessem pequenas estrelas. Uma única mesa aguardava junto a uma janela com vista para a faixa escura do rio Quinnipiac. Suficientemente reservado para 2 pessoas, amplo o bastante para que a segurança possa observar.
Este lugar é seu, eu disse, não exatamente uma pergunta. Em vários lugares da cidade, disse ele, servindo um vinho com textura semelhante à seda macia. Mas esta é para aqueles que preferem discrição ao barulho. O jantar chegou como uma obra de arte disfarçada de comida. Cada prato contém um verso em seu próprio ritmo. O vinho revelou sabores que eu nem sabia que existiam. Falamos da cidade, ruas por onde eu havia caminhado, mas nunca realmente compreendido. Suas ondas de pessoas, suas políticas sobrepostas, sua riqueza e as lojas desejadas que abriam e fechavam ao ritmo da economia. Você sabe muito para alguém que provavelmente nunca esperou o último ônibus do dia, eu disse, antes de refletir. Sua sobrancelha se arqueou, o divertimento suavizando sua expressão. Eu sei disso porque é minha responsabilidade. Chame isso de território se soar dramático, mas é a verdade. Das leis de zoneamento às pequenas famílias que tentam manter sua dignidade em meio a números tão rígidos como a minha, murmurei. Algo em seus olhos se suavizou e seu aço se moveu para o lado. Sua mãe lutou mais do que a maioria conseguiria. O câncer exige recursos que nem todos têm, não importa o amor. Cerrei os olhos. Como você sabe tanto? Porque eu me certifiquei de que ela tivesse acesso a todos os tratamentos disponíveis, disse ele em voz baixa e firme. Sua confissão mudou o rumo da minha vida. Os últimos meses da minha mãe foram dolorosos, sim, mas menos miseráveis do que eu imaginava. Tinha sido uma mão invisível preenchendo a lacuna deixada pelo seguro. Por quê? Porque algumas coisas importam mais do que as margens de lucro. Ele desenhou linhas invisíveis na toalha de mesa, como se estivesse procurando as palavras certas. Porque ver pessoas boas sofrerem quando você pode ajudar é uma traição àquilo em que você aprendeu a acreditar. Quando ele ergueu o olhar, havia uma fina faixa de vulnerabilidade em seus olhos, mais estranha do que qualquer culpa. Um homem que usou o poder para proteger, não apenas para esmagar. Você não é nada do que eu esperava, sussurrei. O que você esperava? Mais frio. Mais calculista. Menos humano. Ele riu, um som raro, sem nenhuma lâmina escondida. A gentileza é um luxo na minha posição, mas às vezes aparece alguém que faz parecer que vale a pena correr esse risco. O silêncio entre nós tornou-se denso, como a superfície da água antes da chuva. Senti um novo perigo se aproximando. Não as sombras na rua, mas uma sensação que poderia mudar o rumo da minha vida. Deveríamos ir, eu disse, embora todos os meus instintos quisessem ficar naquela luz linda e tranquila. Sim, respondeu ele. Permanecemos sentados por mais um instante, duas pessoas que sabiam que certas portas, uma vez atravessadas, não permitiam que se voltasse atrás. O trajeto de volta para meu pequeno apartamento transcorreu em um silêncio agradável. Lá fora, as luzes da cidade se estilhaçavam em 1000 fragmentos, um mosaico que brilhava nas janelas do carro. Quando chegamos ao meu prédio, Damian Rowe me acompanhou até a porta. Estranhamente, sua presença fazia com que as ruas sombrias parecessem seguras, como se eu estivesse me movendo dentro de um casulo invisível de luz. Obrigada por esta noite, eu disse, procurando minhas chaves com os dedos enquanto meu coração tentava se acalmar. Aquela noite tinha mudado completamente tudo o que eu pensava saber sobre o homem que se dizia meu protetor. Obrigado por confiar em mim e por ter vindo, respondeu ele. Então ele se aproximou, não de forma ameaçadora, apenas perto o suficiente para que um aroma suave e discreto me envolvesse, e meu coração disparasse. Clara, disse ele, meu nome pela primeira vez sem qualquer distância. Em sua língua, ela se alongou, aquecendo meu peito.
Antes que eu pudesse nomear o sentimento que surgia em mim, a ponta dos seus dedos roçou minha bochecha, traçando a linha do meu maxilar com uma delicadeza que paralisou o mundo. Durma bem, murmurou ele, e se retirou, parando no instante exato antes de cruzar a linha. Amanhã começaremos a descobrir quem queria que você fosse vigiado e por quê. Quando o carro dele desapareceu no meio do trânsito noturno, eu fiquei completamente imóvel. Aceitar a proteção de Damien não mudou apenas o estado da minha segurança. Isso despertou possibilidades que eu nunca me permiti sonhar. Perigo, sim, mas também uma tentação tão poderosa que pode engolir o medo por completo. Na manhã de sexta-feira, enquanto eu ajudava um estudante de pós-graduação a encontrar um raro volume de poesia, chegou uma entrega de flores. Todo o saguão se iluminou com sua presença, um arranjo denso de flores quase pretas entrelaçadas com lírios brancos, magnífico, imponente e vagamente ameaçador. O estafeta aguardou a minha assinatura, com uma expressão facial que demonstrava que até ele detestava o que transportava. Em meio às flores caras, um cartão com caligrafia elegante e precisa. A beleza merece um final belo. Algumas histórias terminam, esteja o leitor preparado ou não. Minhas mãos tremiam. Li 3 vezes, desejando que as palavras se reorganizassem em algo menos assustador. Eles não fizeram isso. O aviso foi cortante como uma lâmina. Alguém estava observando e acreditava que minha vida era uma história cujo final eles tinham o direito de escrever. O Sr. Tuesday, o colega de cabelos grisalhos da referência, olhou para mim e estendeu a mão para o telefone de segurança. Não faça isso, eu disse, com a voz tão firme que me surpreendeu. Não é assim que lidamos com isso. Peguei meu celular e disquei o número de emergência que Damien havia me dado. Ele atendeu após um único toque, como se soubesse que eu ligaria. O que aconteceu? Sem saudação, sem preâmbulo, apenas a crise. Eu li o cartão em voz alta. Ao ouvir minha própria voz pronunciar as palavras, sentia-se acalmar, fortalecida pela tranquilidade do outro lado da linha. Não toque nisso e não jogue fora. Marco está a caminho. Clara, você está segura agora? Examinei o espaço familiar, as portas de vidro escancaradas para a rua, entradas em excesso para o número de pessoas que as observavam, pilhas de produtos altas o suficiente para esconder um passo em falso. Já não sei mais. Fiquem exatamente onde estão. Marco chegará em 15 minutos com reforços. Quem enviou as flores cometeu um erro ao escolher uma abordagem tão direta. Pela primeira vez, ouvi algo novo sob sua compostura. Raiva. Pessoal, não profissional. 15 minutos depois, Marco chegou com 2 homens, bem vestidos, mas com a postura alerta de guardas armados. Eles estavam tentando esconder isso. Eles se moviam com uma coreografia silenciosa, reunindo os elementos, fotografando a cena, conversando baixinho com Tuesday sobre a segurança do bairro. Quando Marco veio até mim, sua voz era baixa e precisa. O Sr. Rowe quer que vocês entendam que a situação mudou. Isso não é mais vigilância. É uma ameaça direta. O que isso significa? Significa que eles estão dispostos a passar de espectadores a atores. A palavra atuação me causou arrepios, da observação à intervenção. E a minha segurança. Significa que você não pode manter sua rotina antiga, trabalhar sozinho, voltar para casa a pé, morar em um apartamento sem fechaduras seguras, até identificarmos e eliminarmos a ameaça, tudo muda. Eu queria discutir. Agarrar-me à pequena independência que havia conquistado depois de perder meus pais. Mas o buquê sobre a mesa deixou isso bem claro para ele. Conhecimentos de biblioteca e algumas técnicas de autodefesa não são suficientes contra alguém com dinheiro e motivos. Para onde o Sr. Rowe quer que eu vá?
Seu apartamento está sendo reforçado, novas fechaduras, câmeras, esquadrias reforçadas. Naquela noite, a diferença foi gritante. Agora era necessário um cartão magnético para acessar a porta da frente. Câmeras vigiavam cada canto. Dentro do meu apartamento, os sensores das janelas piscaram. Um alarme de movimento soou nas paredes. Meu pequeno espaço havia se transformado em uma fortaleza eletrônica. Eu deveria ter me sentido segura. Em vez disso, senti o contorno do meu controle, nítido e vazio. Eu vivia numa gaiola tecida de proteções, coberta, mas sem céu. O sábado não trouxe alívio. Marco permaneceu discretamente perto da biblioteca enquanto eu estava de plantão. Outros esperavam em um carro estacionado discretamente junto ao meio-fio, suficientemente discreto para não assustar os clientes, mas suficientemente óbvio para mim. Eu estava sendo vigiado e protegido ao mesmo tempo. Na hora do almoço, dei de cara com Damien, na sala de livros raros, folheando as páginas de uma antiga coleção italiana. Em meio ao aroma de couro, poeira e silêncio, seu perigo se revelava mais sutil. Encontrou algo interessante? Perguntei, sentando-me na cadeira em frente à minha. Ele ergueu o olhar, com o dedo apoiado na dobra da pele. Dante Alighieri. Meus pais me deram o nome em homenagem a ele. Duvido que eles tenham imaginado a ironia. Que ironia? Um homem que escreveu sobre sua descida ao inferno e depois construiu seu próprio paraíso particular. Ele sorriu, quase timidamente, uma autoconsciência que era ao mesmo tempo atraente e inquietante. Às vezes me pergunto se, caso ele voltasse, reconheceria o mundo que seus herdeiros construíram. Conversar sobre literatura enquanto o perigo nos cercava parecia quase irreal. Isso abriu uma nova perspectiva sobre Damien, um homem que buscava significado na poesia e na filosofia, enquanto conduzia negócios que fugiam dos limites claros da lei. Você não é nada do que eu imaginei quando ouvi o nome Roe, admiti. O que você imaginou? Menos instruído, obviamente criminoso. Alguém que não se importaria com contas hospitalares anônimas ou flores ameaçadoras. Ele largou o livro e inclinou-se para a frente, seu olhar se fixando em mim. Clara, aquelas flores não eram uma brincadeira. Aquilo representou a transição da vigilância para o terror psicológico. A diferença. A vigilância busca informações. O terrorismo significa que eles estão dispostos a sequestrar, torturar ou simular um assassinato para que pareça um acidente. Suas palavras dissiparam as últimas ilusões que eu tinha. Meu peito travou. Não era o meu pânico de sempre, mas um medo mais agudo. Mas eu não tenho dinheiro, nem conexões políticas, nem segredos que valham a pena. Eu não sou ninguém. Damien baixou a voz. Ficou calma e grave como um martelo de juiz. Você é importante para mim. No meu mundo, isso faz de você um alvo. A cortina rasgou. Eu não fui ameaçada pelo que fiz, mas sim por quem eu me tornei para ele. E seus inimigos usariam qualquer ferramenta para fazê-lo sangrar. Eu nunca quis ser importante para você, eu disse. Nem eu, respondeu ele, com os olhos refletindo a dura realidade. Mas algumas coisas acontecem independentemente dos nossos planos. Antes que eu pudesse responder, Marco surgiu entre as pilhas de livros, com o rosto carregado do peso das más notícias. Temos que ir, disse Marco. Sem preâmbulo. Agora mesmo? Damien levantou-se de um salto imediato. A aura pensativa de um homem que amava poesia se dissipou, deixando em seu lugar uma vigilância afiada como uma lâmina. O que aconteceu? A família Costa entrou em contato. Eles querem negociar a segurança da sua namorada.
As palavras caíram como um bloco de gelo. Eu não sou namorada dele, respondi automaticamente, embora a distinção de repente parecesse inútil diante de pessoas que viam os laços humanos como armas. Marco apenas deu de ombros. Não importa o que você seja, importa quem eles pensam que você é. E o que eles acreditam que Damian está disposto a negociar para te manter em segurança. O nome Costa. Eu tinha visto isso em artigos de notícias, cercado por indícios de investigações federais e frases ditas em voz baixa. Um mundo paralelo ao de Damian, não um aliado, mas um adversário. Quais são as condições? Perguntei, já sabendo que a resposta me aterrorizaria. O tipo de pessoa que te trata como uma mercadoria, disse Damian, com a voz carregada de raiva, tensa como uma corda de violino. E eles estão prestes a descobrir o quão tola é essa suposição. Saímos da biblioteca sob a proteção de Marco. Enquanto o carro deslizava pelas ruas familiares, o vidro à prova de balas transformava a cidade em uma zona de guerra. Cada sombra representa um potencial clarão de disparo. Os portões de segurança da propriedade East Rock abriam e fechavam como uma tampa hermeticamente fechada. E agora? Agora vamos ver como eles decidiram te cobrar, respondeu Damian, de forma concisa e seca. E mostrar a eles o que estou disposto a fazer para mantê-los em segurança. Era para me tranquilizar. Em vez disso, a sensação era de estar à beira de um precipício. Mais um passo, e eu deixaria de ser a pessoa que pensava ser. Outra onda de pânico se formou, e então, estranhamente, se transformou em espuma. Minha mente se iluminou como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto sem ar. Se me tornar importante para Damian Rowe, me transformou em um alvo. Talvez fosse hora de descobrir do que essa importância poderia me tornar capaz. Na noite de domingo, Megan apareceu no portão de Damian, rosto abatido, olhos fundos, roupas amassadas como se as tivesse usado por dias. A segurança a conteve até que eu mesmo saísse. Na sala de estar, ela segurava uma caneca de chá com as mãos trêmulas. Preciso te contar uma coisa, começou ela, exausta por um ensaio de culpa que durava anos. Algo que eu deveria ter te contado há muito tempo, mas eu estava com medo, eu estava envergonhada e eu estava desesperada. Uma pedra fria caiu no meu estômago. Megan tinha presenciado todos os meus ataques de pânico. Sentou-se ao meu lado no hospital, enquanto minha mãe estava morrendo, e vibrou com cada pequeno passo que dei enquanto reconstruía minha vida. Se ela tivesse vindo hoje com essa postura de confissão, significaria que a base da confiança que construí ao longo da minha vida adulta estava prestes a ruir. O que foi, Amy? Minha família tem dívidas, dívidas que jamais poderíamos pagar, nem mesmo se vendêssemos tudo, nem mesmo se trabalhássemos até morrer. Ela olhou fixamente para o fundo da xícara, como se estivesse lendo um presságio. Tudo começou com o vício em jogos do meu pai. Depois, o acidente da minha mãe destruiu tudo. Chegaram as contas médicas e não tínhamos mais para onde recorrer. Recorrer a quem? Perguntei, enquanto os fios soltos na minha cabeça tentavam se emaranhar. A família Costa. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Afinal, a tempestade não vinha de duas direções. Era um único vórtice que engolia tudo. Quanto tempo? 3 anos. Logo depois que sua mãe morreu, enquanto você estava cuidando do funeral e das dívidas. As mãos de Megan tremiam ainda mais. Disseram que estavam ajudando, que as famílias se apoiam mutuamente em momentos difíceis, mas o que eles queriam era obter vantagem. Que tipo de alavancagem? Informações sobre seus hábitos, seu horário de trabalho, seus relacionamentos. Sua voz falhou. Disseram que era inofensivo,
Só precisavam saber se você estava estável e em segurança. Ouvi um estalo seco dentro do meu peito. 3 anos de momentos íntimos, empacotados e enviados para pessoas que viam vidas como moeda de chantagem. Cada conversa com Megan, cada abraço em um corredor de hospital, tudo era filtrado por uma equação de custo-benefício. Você está me observando há 3 anos. As palavras surgiram calmas enquanto minha raiva crescia como a pressão em uma panela lacrada. Não era assistir, interrompeu Megan. Não escolham palavras bonitas. Já lemos livros suficientes para saber o que a linguagem pode fazer. Eu aprendi com o olhar. O que os levou a passar de ouvir Damian Rowe a ameaçá-lo? Ela engasgou. Quando descobriram que você tinha alguma ligação com ele, agiram rapidamente. Disseram que você poderia fornecer informações sobre os sistemas dele, as vulnerabilidades. Eles não perguntaram, Clara. Eles ameaçaram. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o azul escuro do Long Island Sound. Desde o tratamento da minha mãe até a nossa casa e a mensalidade da faculdade do meu irmão, tudo dependia da nossa cooperação. A traição dela se espalhou como fumaça tóxica, impregnando cada lembrança compartilhada. As flores, respondi, verando-me. Eles sabem quais são os meus gatilhos de pânico? O que me desencadeia essas crises? Os olhos de Megan me disseram tudo. Perguntaram sobre suas reações emocionais sob pressão, sobre as situações que o levam a fazer concessões. Eu me vi, não como uma pessoa, mas como uma entrada em um relatório. Variáveis psicológicas, frequência dos episódios, pontos de ruptura. De repente, um instinto se acendia. Onde está o gravador? O que você está falando? O dispositivo de gravação, a sua escolha de assento, a sua maneira de se expressar. Vir aqui sozinha, mesmo sabendo que este lugar é vigiado. Você quer que eu diga algo sobre Damian, não é? Megan empalideceu. Seus lábios tremiam. Clara, você não entende o que fazem com as pessoas que se recusam. Me deu o aparelho. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ela tirava um celular de aparência normal da bolsa. A tela brilhava com uma gravação ao vivo em andamento. Cada palavra que havíamos trocado estava sendo transmitida diretamente para as pessoas que queriam transformar minha voz em prova de cooperação. 3 anos, repeti, desta vez sem raiva, apenas com espanto diante do quadro agora completo. 3 anos acreditando que alguém realmente se importava, sem segundas intenções. Eu me importava sim, soluçou Megan. Tudo o que compartilhamos foi real. O resto era um assunto à parte. Nunca deixei que isso afetasse nossa amizade. Eu ri. Um som como metal raspando em metal. Você acha que uma pessoa consegue isolar um compartimento chamado amizade enquanto o próximo é o de relatórios semanais para criminosos? Isso não é compartimentalizar, Megan. Isso é se tornar. Ela baixou a cabeça enquanto eu permanecia imóvel, sem sentir nem vitória nem derrota. Apenas um espaço oco, grande o suficiente para ouvir o vento passar. A família que eu escolhi era tão ruim quanto aquela que eu nasci perdendo. E mesmo em meio à dor, eu entendi que aquele era o único momento que me restava. O momento de decidir se eu seria o peão empurrado para o outro lado do tabuleiro ou aquele que reiniciaria o jogo. Megan foi levada embora de cabeça baixa, e eu entendi que sua traição era apenas a primeira pedra em um deslizamento de terra. Se meu amigo mais próximo escondeu a verdade por 3 anos, quantos outros laços na minha vida não passam de finas e belas cascas, ocas por dentro? Damian esperava no escritório, atrás de uma escrivaninha de nogueira tão maciça que parecia a muralha de uma fortaleza. Seu rosto estava sombrio, a raiva contida, mas transbordando pelas bordas como o calor de um metal forjado. Quanto você já contou para ela? Sem prelúdio,
apenas perguntas disparadas como balas. Contou o quê? Sobre mim? Sobre seus sentimentos? Sobre os detalhes desta casa? Qualquer coisa que possa se tornar informação para Costa. Suas palavras me deixaram perplexo. As lembranças me vieram à mente. Cada conversa com Megan sobre a segurança que eu sentia perto de Damien, os pequenos detalhes da casa, as idas e vindas dos funcionários. Tudo isso agora são balas na arma do inimigo. Não sei, expirei, deixando-me cair numa cadeira. Eu só compartilhei a curtida com um amigo, nunca pensei. Damien ouvia atentamente, anotando mentalmente as informações como se fosse um médico analisando o prontuário de um paciente. Sem repreensão, sem ternura. Esses detalhes, como você descreve a proteção, a tranquilidade, podem ser usados para manipulação. Seus sentimentos se tornam moeda de troca. Um lampejo de clareza surgiu. Você sabia. Eu disse de repente, encarando seus olhos cinza tempestade. Você sabia o tempo todo que Megan se reportava à Costa e escondeu isso de mim. Seu silêncio foi sua resposta. Há quanto tempo? Desde a noite em que te conheci na rua. Descobrimos a rede de Costa. Sua voz. Uma flecha. Megan estava entre eles, um elo que parecia inofensivo. Fizeram-na acreditar que as informações que ela repassava eram assuntos de família, fragmentos inofensivos. Ela era ingênua, mas a ingenuidade ainda pode ser uma ameaça. Ele saiu de trás da mesa, aproximando-se com a cautela de quem se aproxima de um animal assustado. Precisávamos que você agisse naturalmente, que mantivesse a fachada intacta. Se eu tivesse lhe contado, o fluxo de dados teria se fragmentado e teríamos perdido a chance de controlá-lo. Eu me levantei de um salto, recuando por instinto. Então você também me usou, me deixou viver numa amizade que era apenas um cenário, enquanto você sabia que tudo não passava de teatro. Eu me aproveitei da situação para te proteger, corrigiu Damien. Mas para mim, a diferença não significava nada. Você me fez acreditar que eu tinha algo real quando era falso. Qual a sua diferença para Megan? Apenas o motivo pelo qual você mente. Brilhou o aço em seus olhos. Eu te mantive vivo. Sua voz não era alta, mas cortava como uma lâmina. As informações da Megan nos permitiram ficar um passo à frente da Costa, para garantir que eles nunca as usassem contra você sem o meu conhecimento. Mas eu não sabia, protestei. Eu nunca concordei. Minha vida se tornou uma peça no seu tabuleiro de xadrez. Se você soubesse, teria deixado seus sentimentos guiarem você, e os sentimentos mataram mais pessoas do que as balas. E o paralisei. A frase, cruel, mas verdadeira, atravessou minha raiva como uma faca. Uma parte de mim ainda queria acreditar nele. Mas, como confiar em alguém quando todos mentem, diferindo apenas no nome que dão à sua mentira? Proteção. Não posso mais confiar em ninguém, sussurrei. Não a Megan, não você, ninguém neste mundo. Você pode confiar em mim para uma coisa, disse Damien, com a voz rouca como fogo ardendo ao vento. Eu vou te manter vivo. Todo o resto a gente negocia depois. Mas viver sem confiança é existir sem viver de verdade. Passei minha juventude reconstruindo minha vida com base na honestidade. Se sobreviver significasse aceitar um mundo construído sobre mentiras, que valor teria essa segurança? Preciso de tempo para pensar, eu disse, virando-me em direção à porta, meus passos mais firmes do que meus pensamentos. O que nos falta é tempo, alertou Damien. A Costa sabe que sua rede está exposta. Em poucas horas, eles agirão. Suas palavras me seguiram para fora, mas pela primeira vez desde aquele desmaio na rua em uma noite chuvosa, percebi que temia mais as pessoas que me protegiam do que aquelas que tentavam me matar.
quando tudo ao meu redor era uma mentira, até mesmo a segurança se tornou uma espécie de prisão. Saí da proteção de Damian por 5 dias. Voltei para meu antigo apartamento, apesar do perigo, apesar dos avisos. Mas já não era mais um lar. Apenas um palco onde eu havia desempenhado o papel de amigo de confiança, para uma plateia escondida na escuridão. Cada pergunta que Megan havia feito sobre meu horário de trabalho, meu emprego, meus hábitos, tudo isso era reproduzido agora como um questionário. Cada abraço reconfortante durante a doença da minha mãe se transformou em um relatório psicológico. O sono se dissipou. Em seu lugar, uma suspeita constante. O rangido de uma parede tornou-se um sinal. Um entregador, uma ameaça. Até mesmo os ataques de pânico que antes me afogavam pareciam menos aterrorizantes do que essa tensão constante. No 6º dia, enquanto organizava os livros para devolver, encontrei algo escondido dentro de uma revista médica. Uma muda amarelada de 3 anos atrás. Título: Benfeitor Anônimo financia programa de tratamento de câncer no Northwestern Memorial Hospital. No artigo, minha mãe foi mencionada como mãe de uma bibliotecária. Uma mulher teve a oportunidade de experimentar uma nova terapia graças à doação. A fotografia mostrava um cheque gigante entregue pelo Fundo de Pesquisa Médica Roe. E ao fundo, um rosto familiar. Damian, mais jovem, mas com o mesmo olhar imponente. Minhas mãos tremiam violentamente. Damian não apenas me salvou naquela noite chuvosa. Ele já havia me salvado anos antes, quando eu estava desmoronando sob o peso da dor. Nos dias em que o desespero parecia ser o único horizonte, uma mão invisível vinha orquestrando pequenos milagres. E então percebi que sua proteção não havia começado em um pavimento frio. Tudo começou no coração de alguém que já havia decidido há muito tempo que eu valia a pena ser salvo. Eu fiquei olhando para o contato de emergência que Damian me deu. Meu dedo ficou suspenso por tanto tempo acima da tela. Meu coração se cansou de esperar por mim. Finalmente, o telefone tocou uma vez e ele atendeu. Clara, você está segura? Eu encontrei algo, eu disse, com a voz mais calma do que meus verdadeiros sentimentos. Um recorte de jornal da época em que minha mãe estava em tratamento. Você estava lá, Damian, no hospital, diretamente ligado ao financiamento. Do outro lado da linha, um silêncio tão longo que me fez acreditar que a chamada havia caído no vazio. Quando ele falou, foi uma admissão, não uma surpresa. Onde você está? A biblioteca, a sala dos livros raros. O único lugar onde ainda acho que ninguém me viu. Fiquem aí. Estou chegando. Desta vez, diremos tudo. Sem rodeios. Sem alterações para fins estratégicos. Chega de mentiras. Chega de mentiras, ele repetiu, e algo no tom de sua voz me fez acreditar que ele falava sério, mesmo que isso tivesse um preço. 30 minutos depois ele apareceu entre as prateleiras, silencioso como uma sombra familiar. Hoje, sua habitual calma parecia mais frágil. Em seus olhos, transparecia o cansaço de alguém que guardara um segredo por tempo demais. Mostre-me, disse ele, sentando-se à minha frente. Entreguei-lhe o recorte. Seu rosto passou por uma gama de emoções: arrependimento, tristeza e, por fim, alívio. Como se a revelação da verdade fosse, em si, uma espécie de libertação. 3 anos, sussurrei. Você me protegeu por 3 anos e nunca disse uma palavra. Eu cumpri uma promessa feita à sua mãe, corrigiu ele, gentilmente, mas com firmeza. Naquelas últimas semanas, quando a medicina já tinha feito tudo o que podia, ela me pediu para garantir que depois que ela se fosse, você estaria em segurança.
Suas palavras transformaram minhas memórias, como girar um caleidoscópio até que as cores se alinhem em um novo padrão. Você conhecia minha mãe. Conhecia através do programa de caridade do hospital, disse ele em voz baixa. Ela estava grata pelo financiamento, mas com medo de que você ficasse sozinho. Ela me fez prometer que, se algo o ameaçasse, eu mesmo interviria, não por meio de uma organização. Por que ela confiaria em um estranho como você? Porque ela sabia julgar bem as pessoas. E porque às vezes os homens mais perigosos são os mais confiáveis quando se trata de proteger os inocentes. Ele se inclinou para a frente, olhando nos meus olhos. Ela também sabia que você nunca aceitaria ajuda diretamente de alguém como eu. Mas você poderia aceitar uma coincidência. Pela primeira vez, uma mentira pareceu menos um cobertor frio e mais um cobertor que alguém puxa sobre você à noite. Naquela noite chuvosa, você por acaso me encontrou. Não é coincidência, disse ele. Nenhuma desculpa, apenas arrependimento. Monitorávamos sua rotina para garantir sua segurança. Quando você quebrou o padrão e passou por uma área perigosa, o protocolo foi acionado. Vimos você desmaiar devido a um ataque de pânico, e um homem suspeito a seguia. Intervimos. Era o cenário que sua mãe e eu esperávamos nunca vivenciar. Então, tudo entre nós foi construído sobre mentiras. Com base em uma proteção que exigia silêncios estratégicos, corrigiu ele, com um sorriso amargo no canto da boca. Mas os sentimentos, a atração, o laço que crescia entre nós, nada disso foi encenado. Eu o estudei, utilizando cada instinto apurado pela leitura das pessoas no silêncio da biblioteca. Nele havia exaustão pelo segredo, e alívio por finalmente falar abertamente. Mark Wayne, eu disse, mais uma peça se encaixando. A irmã dele, Costa, o ameaçou para que ele cooperasse, mas você já sabia disso há muito tempo. Sim. Marco veio falar comigo no momento em que eles se aproximaram, disse Damian. No dia seguinte, transferimos a irmã dele para um local seguro. A traição dele foi uma farsa. Ele passou informações falsas para Costa, mapeou a rede, incluindo Meghan. Ela realmente acreditava que estava protegendo sua família ao fornecer detalhes sociais. Ela não sabia que estava sendo usada para coletar dados sobre você, disse ele calmamente, sem qualquer tom de hostilidade. Uma parte de mim queria sentir alívio. Em vez disso, vi claramente o tabuleiro de xadrez, montado todo esse tempo em uma sala para a qual eu não tinha a chave. E agora? Perguntei, surpresa com a minha própria calma. Agora você sabe de tudo, e a escolha é sua, respondeu Damian. Aceite a proteção com toda a verdade sobre o motivo de seu início, ou recuse e enfrente, Costa, enquanto eles se preparam para um ataque aberto. Não há escolha, é aceitar ajuda ou morrer. Às vezes o mundo oferece apenas a sobrevivência, disse ele. Palavras como alfinetes. Mas a sobrevivência ainda é uma escolha. E era isso que sua mãe queria que você tivesse. O direito de escolher. Olhei em volta para o lugar que me acolheu em tantos momentos difíceis, as estantes que eu conhecia pelo número Dewey, os balcões de referência que foram meus aliados em inúmeras noites. Adoro este lugar. E de repente entendi que o amor tem seus limites. Se eu escolher você, eu disse lentamente, o que isso significa para nós? Significa que vemos o que existe entre nós quando não está mais protegido por emergências ou mentiras para criar segurança. Ele sorriu, e o sorriso era mais perigoso do que qualquer sombra. Vamos ver se isso consegue sobreviver à nossa verdade completa. A oferta era ao mesmo tempo atraente e assustadora. Aceitá-lo era entrar num mundo onde a violência estava a uma decisão de distância. Onde o poder se movia sem carimbos ou selos. Onde o próprio amor poderia ser transformado em arma.
Recusar significava entrar numa caçada sem armadura. O que Costa quer de mim agora? Acesso direto às minhas operações, protocolos de segurança, vulnerabilidades pessoais. Se não conseguirem, usarão a sua existência como moeda de troca para me fazer ceder terreno. Sua voz escureceu. E quando eles perceberem que você não tem mais valor para os jogos mentais deles, você se torna um estoque excedente a ser liquidado. Eu deveria ter entrado em pânico. Em vez disso, minha mente estava tão clara quanto um lago depois da chuva. Se eles me viam como munição descartável, o erro deles foi pensar que descartável significava impotente. Eu escolho você, eu disse, minha voz tão firme que me assustou. Eu escolho a vida perigosa porque é a única escolha real, e escolho lutar. Nos olhos de Damian brilharam surpresa, depois alívio e, por fim, orgulho. Lutar significa fazer coisas que contradizem a maneira como você sempre se viu, disse ele. Então descobriremos quem eu sou quando todas as camadas familiares forem removidas, respondi, sentindo uma força estranha elevar minha voz. E eu prefiro descobrir isso com você do que morrer certo e sozinho. Nós nos reerguemos juntos. Ao sairmos da sala de livros raros, compreendi que a vida tranquila e os hábitos independentes aos quais eu me apegava tinham sido uma ilusão, alguém impedido de entrar em colapso. Mas talvez a ilusão seja também a forma como um coração aprende a respirar, antes de adentrar o ar rarefeito da verdade. E agora com a verdade que eu não tive medo. Abri a porta e entrei. O armazém abandonado no bairro industrial de New Haven parecia o fim do mundo, cercado por contêineres enferrujados e postes de luz apagados há muito tempo, deixando poças de escuridão perfeitas para a violência se esconder. 3 semanas de preparação meticulosa culminaram nesta noite. A última cartada da família Costa, despejar todo o seu desespero em uma tentativa desesperada de acertar as contas. Aqui, não apenas meu destino estava em jogo, mas também a frágil balança do poder entre as forças ocultas da cidade. Sentei-me no chão frio de concreto, presa a uma cadeira de metal por abraçadeiras de plástico que me machucavam os pulsos. No chão, manchas escuras contavam histórias que eu não ousava imaginar. Acima, uma luz fluorescente tremeluzia, um batimento cardíaco debilitado em seu último estrondo. Vincent Costa circulou ao meu redor, movendo-se como um predador há muito acostumado ao sangue. Seu terno caro parecia absurdo em meio à ferrugem e à poeira. Mais velho do que eu esperava, uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhos que a vida inteira tomaram decisões de vida ou morte sem hesitar um instante. Senhorita Jensen, disse ele com voz calma. Um tom civilizado, típico de sala de reuniões. Não pense que isso é pessoal. Você é simplesmente a fraqueza mais eficaz para forçar Damian Rowe a agir. A 15 metros de distância, vi Megan e outra garota, mais nova, irmã de Marco. Eles também foram amarrados, assustados, mas ilesos. Mais reféns significavam mais complicações para qualquer resgate. O que eu quero? Vincent olhou para o seu relógio reluzente. Rowe deve rescindir o contrato portuário, abandonar a rede de distribuição da Zona Sul e entregar o anel de proteção em torno do distrito dos museus. E em troca? Perguntei, surpresa com a firmeza da minha voz. Em troca, sua vida. E a deles. Ele acenou com a cabeça na direção das garotas. As portas do armazém se abriram com um estrondo metálico, produzindo um forte eco. E Damian entrou. Marco e 8 homens às suas costas. Eles se moviam como uma unidade, deslizando para o lugar ao redor de contêineres e máquinas. Seus ângulos de fogo cruzado se encaixam como peças de um quebra-cabeça.
Vincent, chamou Damian, sua voz ecoando pela escuridão cavernosa. Profundo, constante, mas afiado como uma lâmina. Nós resolvemos isso como homens que entendem de negociação. Homens civilizados não apontam armas para inocentes, retrucou Vince, agachando-se atrás da minha cadeira e usando-me como escudo. Homens civilizados não ameaçam famílias para forçar traição, respondeu Damian. Uma luz fraca incidiu sobre seu rosto, acentuando sua determinação e conferindo-lhe um semblante perigoso e resoluto. O ar ficou tenso, prestes a se romper. Lá fora, a cidade continuava seu curso, caminhões percorrendo a rodovia, trens passando em alta velocidade pelos pátios ferroviários. Mas aqui, o mundo se resumia a uma única escolha. Vincent Zambu. Tenho 3 reféns e território próprio. Vocês têm muitas armas, mas não podem atirar sem colocar em risco os civis. Ele contabilizou tudo, armas, números, posições. Mas ele se esqueceu de uma variável, o estado mental dos reféns. Durante 3 semanas, Damian me treinou intensamente. Respiração lenta, ancoragem, contagem de batidas para manter o ritmo. O que antes era fraqueza, meu pânico, agora era uma arma. Respirei fundo, corrigi cada detalhe, a postura de Vincent, os esconderijos dos guardas, o ritmo da luz vacilante. Megan, sussurrei, trazendo Vincent de volta sua atenção para mim. Lembra daqueles exercícios de respiração antes das provas? Inspira por 4 segundos. Segura por 4 segundos. Expira por 4 segundos. Seus olhos brilharam com reconhecimento. Ela começou devagar, com calma. Eu me voltei para a irmã de Marco. Siga-a. A menina tremeu, mas obedeceu. A respiração se normaliza. O ar mudou de direção. Não éramos mais 3 mulheres trêmulas, mas sim 3 mentes firmes. Vincent estreitou os olhos. Intelligent, mas respirar fundo não vai parar balas. Não, eu disse, mas eles deixam você escolher o momento certo. Quando a maré vira como se fosse convocada, a força ruge e depois se extingue. O armazém ficou às escuras. As luzes de emergência espalhando um vermelho intenso sobre o aço. Naquele caos, tudo explodiu. Megan derrubou a cadeira e rolou para a sombra. A irmã de Marco se moveu com uma precisão surpreendente, já desfazendo suas amarras. Vincent agarrou meu ombro, mas eu já estava me movendo. A lâmina de cerâmica escondida no forro do meu casaco cortou o plástico com facilidade. Liberdade. Minhas mãos tremiam, mas eu tinha certeza. Naquele instante, a equipe de Marco avançou como fantasmas, derrubando os guardas com um silêncio cirúrgico. Damian avançou, um rastro de luz em movimento no brilho vermelho. Deixe ir, ordenou ele, suave como um sussurro, porém categórico. Ela é a minha garantia, sibilou Vincent, perdendo o controle sobre ela. Seu seguro acabou se tornando um fardo para você. Me virei para o lado. Meus músculos ainda se lembravam de cada exercício das últimas 3 semanas. Abriu-se um espaço entre nós. Chega. Damian ergueu a arma. Um tiro curto e preciso. Meio século do império de Vincent Costa terminou no concreto frio. Assim que a luz vermelha estabilizou, Damian ajoelhou-se ao meu lado, examinando com as mãos as marcas vermelhas nos meus pulsos. Eles tremeram levemente, embora o rosto dele permanecesse calmo. Você está gravemente ferido? Estou com medo, admiti, mas ainda estou vivo. E, para ser sincera, senti algo novo. O medo ainda vivia dentro de mim. Mas agora,
juntamente com isso, vem a força. Megan se apresentou, olhos arregalados, corpo intacto. Clara, me desculpe por tudo. Por espionar, trair, por te colocar em perigo. O perdão pode esperar, eu lhe disse. Não com crueldade, mas com firmeza. Agora vamos embora, antes que a polícia ou os agentes federais apareçam. A irmã de Marco já estava removendo as evidências. Seus movimentos rápidos e precisos comprovavam que não era a primeira vez que ela limpava uma cena de crime. Olhei em volta do armazém. O ar estava denso com fumaça de pólvora e cheiro de metal. Depois, de volta a Damien. Em seus olhos havia orgulho e medo. E naquele momento eu entendi que tínhamos cruzado um abismo juntos naquela noite. E não havia caminho de volta. Megan ficou paralisada, seus olhos oscilando entre admiração e terror, como se só no fim tivesse começado a compreender o mundo para o qual o desespero de sua família a havia arrastado. E agora, o que acontece? Perguntou ela, enquanto os homens de Damien nos reuniam no armazém. Agora a Operação Costa em New Haven está concluída, respondeu Damien, calmo, como se estivesse lendo um relatório. Esse território será dividido entre organizações que consigam se virar sem sequestrar civis para resolver disputas. E nós? O olhar de Megan se voltou para mim. Os olhos de Damien também. Havia orgulho neles, alívio e uma espera silenciosa. Isso depende do que Clara escolher fazer com a pessoa que descobriu em meio às dificuldades, disse ele. O carro escapou da zona industrial, atravessando ruas escuras à meia-noite. Percebi que a bibliotecária que certa vez desmaiou na chuva, derrotada pelo pânico, havia morrido em algum momento entre o instante em que aceitei a proteção de Damien e o instante em que me libertei da cadeira de Vincent. A mulher que restou era uma que eu ainda estava aprendendo a nomear, mas forte o suficiente para construir uma vida pela qual valesse a pena lutar. O teste desta noite não foi medido em balas. Foi ao recusar deixar o medo devorar a razão, quando outros precisavam de mim firme. Para onde vamos? Perguntei, enquanto as luzes da cidade se fragmentavam em luz estelar através das janelas do carro. Lore, disse Damien. E pela primeira vez desde que essa tempestade começou, a palavra soou como um destino. Não um ponto no mapa, mas um lugar para decidir quem nos tornaríamos e o que poderíamos construir juntos. 14 meses depois, eu estava em pé junto à parede de vidro do chão ao teto de um armazém reformado com vista para o porto de New Haven, observando a maré da manhã correr abaixo de mim. Minha filha pressionou suavemente dentro de mim, pequenos chutes como cumprimentos em uma língua ainda em aprendizado. Diante dos meus olhos, tudo o que importava se estendia. A biblioteca onde minha antiga vida terminou, as docas onde uma nova força foi forjada, as águas do horizonte de Long Island Sound, abrindo-se para possibilidades em direção às quais eu ainda estava aprendendo a remar. Minha transformação ao longo do último ano foi mais radical do que eu jamais imaginei. Naquela primeira manhã, acordei na casa de Damien, com medo, perdida, sem saber que a segurança poderia se transformar em algo mais profundo do que a mera sobrevivência, um sentido para a vida. A mulher refletida no vidro já não se parecia com a bibliotecária que desabou na chuva. Contudo, os livros ainda me ancoravam, só que agora me levavam mais longe do que um balcão de empréstimo. Senhora Rowe, disse uma voz respeitosa atrás de mim. O briefing de imprensa da manhã está pronto. Eu me virei. James, nosso assistente, ofereceu um tablet com atualizações sobre os programas culturais e educacionais que eu agora dirigia no crescente ecossistema de Rowe. O que começou como uma tentativa de legitimação mudou de cor, tornando-se algo real. Investimento comunitário, prático e humano. Como está o programa de alfabetização? Perguntei.
sentando-me à mesa que dava para 2 mundos ao mesmo tempo: o horizonte do porto e a biblioteca particular que ocupava metade do último andar. Superando as projeções, senhora, disse James, com um brilho formal. Os Centros Fairhaven relatam um aumento de 30% na compreensão de leitura. Os cursos profissionalizantes apresentam uma taxa de colocação profissional de 85%. Números. Sim. Mas também havia jantares fartos, crianças frequentando a escola, famílias erguendo um pouco a cabeça em meio ao desespero. E a parceria com o museu? A Fundação Roe está patrocinando a exposição Jornadas da Imigração, no Museu de New Haven. O gabinete do prefeito a considera um modelo de cooperação público-privada para a comunidade. Eu sorri. O capital político poderia impulsionar os projetos mais longe. Mas o que mais me emocionou foram as aulas noturnas em East Shore, onde as mães aprendiam a ler junto com seus filhos. Damien apareceu na porta, silencioso, mas afetuoso. O casamento suavizou alguns dos seus traços mais ásperos e duplicou o instinto protetor que antes me inquietava e me atraía ao mesmo tempo. Bom dia, linda, disse ele, seus passos calculados para não me assustar, embora aquele lugar já fosse uma fortaleza suficiente. Bom dia, marido. A palavra ainda era nova na minha língua, carregada de significados que eu ainda estava descobrindo. Como foi a reunião no porto? Tudo certo. O novo contrato traz 40% mais navios de carga legais, o que significa empregos nos bairros que precisam de revitalização. Seu tom era firme, mas eu percebia a satisfação discreta por trás dele. Uma flecha atingindo vários alvos, já que Vincent havia sido retirado do tabuleiro. O ritmo da transformação da Roe acelerou, não apagando o passado, mas evoluindo-o, mantendo a essência e eliminando os excessos. A irmã do Marco quer expandir o programa de mentoria para jovens, eu disse, dando uma olhada nas minhas anotações. Se adicionarmos aulas extracurriculares, poderíamos dobrar a participação. Aprovado. Tudo o que for necessário, financiado. Damien assentiu com a cabeça. A confiança que ele depositava em mim não era bajulação. Era um compromisso, construir caminhos para crianças que de outra forma enfrentariam estradas que se estreitavam muito cedo. O Dr. Martinez ligou a respeito da bolsa de pesquisa sobre ansiedade, continuei. Os primeiros testes sobre a manutenção da calma sob pressão são promissores. Os métodos de respiração e ancoragem que aprendi foram adaptados para bombeiros, paramédicos, enfermeiros, qualquer pessoa que precise se manter firme para salvar vidas. Antes eu pensava que o pânico era a minha corrente. Agora eu sabia que poderia ser a chave. Uma batida suave na porta. Megan entrou seu profissionalismo agora substituindo o antigo tremor de culpa. Uma bolsa de estudos lhe proporcionou um trabalho honesto e deu à nossa amizade tempo para se curar. O relatório trimestral está pronto. Ela colocou a pasta no lugar, com a mão firme. Receita jurídica aumentou 18%. Gastos com filantropia estão dentro da meta. Como está sua mãe? Perguntei. A pergunta agora retornando à sua forma natural. Maravilhoso. Megan sorriu. A fisioterapia proporcionou uma recuperação quase completa. Ela acaba de se inscrever como voluntária no centro para idosos que financiamos. Observei os três na sala ensolarada. James com seus gráficos, Megan com seus livros razão, Damien com sua promessa inabalável, e vi uma estrutura estranha. A sobrevivência como alicerce, a verdade como moldura, a confiança como teto. Cada azulejo colocado um por um. Coloquei a mão na barriga, esperando um pequeno chute como se fosse um sinal em código Morse. Mãe, eu te entendo. Para além do vidro, a água batia na margem. Os guindastes giravam lentamente,
como as mãos de uma cidade que aprende a amar melhor seu povo. E eu entendi. Lar não é apenas onde você está seguro. É onde você ousa ser. Ousa ser verdadeiro, ousa se tornar. A confiança entre Megan e eu não voltou da noite para o dia, nem com um único pedido de desculpas. Foi reconstruída lentamente por meio de cada pequeno projeto do Fundo Educacional, cada relatório financeiro, cada sessão de trabalho em que nos unimos por algo maior do que nós mesmos. Aprendi que a traição fruto do desespero familiar não é o mesmo que a traição fruto da ganância ou da malícia. E Megan aprendeu que a amizade comigo agora tinha limites e responsabilidades, um pacto silencioso gravado no ritmo dessa nova vida. Lembre-a de que o seguro de saúde do fundo cobre também cuidados preventivos, e não apenas emergências, eu disse a James. A primeira iniciativa que propus foi um plano de saúde abrangente para os funcionários e suas famílias, fruto da lembrança das contas médicas que um dia me levaram à falência. Quando Megan saiu, Damian e eu nos retiramos para o nosso canto do escritório, uma sala de leitura com painéis de madeira e estantes de carvalho que iam até o teto, repleta de edições raras, além de livros sobre psicologia, educação e desenvolvimento comunitário. Era o nosso refúgio em meio ao turbilhão do trabalho, uma pequena biblioteca no coração do império que estávamos construindo. Você se arrepende? Perguntou Damian, acomodando-se na poltrona de couro ao meu lado, com a mão repousando delicadamente sobre minha barriga, onde nossa filha se mexia, cada vez mais presente a cada dia que passava. Arrepender-me de quê? De aceitar sua proteção, de me juntar à sua família, de transformar o pânico em pesquisa, ou de me casar com um homem cujos inimigos às vezes precisam ser eliminados permanentemente? Eu estava meio brincando, meio confessando, o peso de tudo que tínhamos passado estava entrelaçado na pergunta. Tudo, disse ele sinceramente, com tanta ternura que meu coração se enterneceu. Eu sei que esta nunca foi a vida que você sonhou antes de desmaiar na chuva. Aquela vida, inclinei-me para ele, foi construída sobre ilusões de segurança e independência, ilusões que nunca existiram de verdade. Senti um leve chute da nossa filha como se ela tivesse reconhecido a voz do pai. Mas esta vida é construída sobre a verdade sobre o preço da proteção e o que o amor exige. E eu posso conviver com esse preço, porque eu escolhi conscientemente, não porque me foi imposto. Eu tinha visto o que acontecia com aqueles que recusavam proteção em um mundo onde a violência estava sempre à espreita. A lembrança do armazém de Vincent Costa ainda podia me atingir com sua frieza cortante, mas já não me fazia mais uma vítima. Eu me tornei alguém que sabia respirar, que sabia transformar o medo em sobrevivência. O Dr. Martinez disse que nossa filha pode herdar suas tendências ansiosas, murmurei. Ela nunca ficará sem proteção, e mais do que isso, terá pais que lhe ensinarão que a força vem de enfrentar as coisas, não de fugir delas, respondeu Damian, firme como sempre. A noite caiu, o ouro se espalhou pela cidade. E eu fiquei mais uma vez diante da parede de vidro. O bairro da biblioteca, onde minha antiga vida havia terminado, agora tinha uma aparência diferente. Não como um limite, mas como um começo. O jantar está pronto, anunciou Damian, sua voz transmitindo o calor de um familiar em vez da autoridade de um homem que outrora liderara soldados. Já estou chegando, sorri, colocando a mão na barriga e sentindo um chute em resposta. Refleti sobre a jornada da menina trêmula na chuva à mulher que escolheu pegar a mão desse homem na escuridão e transformei essa escuridão em um lar. O reflexo no vidro vestia um vestido de gestante feito sob medida, uma joia que marcava meu lugar na intrincada hierarquia da cidade. Mas por trás da elegância ainda existia um coração que amava os livros, que amava o conhecimento. Eu não era mais a bibliotecária que desmaiou durante a tempestade. Mas eu continuava sendo eu mesma, só que maior.
Não sou mais quem eu era, sussurrei, sem saber ao certo para quem. Nem eu, disse Damien, envolvendo-me com os braços por trás, seu toque tão suave que apagou a lembrança da violência que ele um dia teve que escolher. Algumas transformações valem cada preço. Entramos na sala de jantar, onde Marco e sua irmã esperavam. Esses jantares haviam se tornado um ritual sagrado. O tempo em família era intocável. Agora eu entendia que aceitar a proteção de Damien me ensinara a diferença entre segurança e segredo, entre sobreviver e viver, entre independência e isolamento. As escolhas que fiz tiveram impactos que foram além da minha própria felicidade. Elas se propagaram, atingindo a comunidade e se tornando um legado. Nossa filha chutou novamente, mais forte desta vez, como se respondesse à satisfação dos pais, ou como uma promessa de que seu futuro seria construído sobre a verdade, e não sobre a ilusão. Ela cresceria sabendo o que sua família fazia e por quê. Protegidas, sim, mas também ensinadas que o amor é a verdadeira força. Para além do vidro, a cidade iluminava-se como 1 milhão de sonhos em plena corrida. Em meu coração, um sonho havia tomado forma. Uma família, um legado, uma nova definição de poder. Energia que eleva, em vez de acumular. E eu entendi. Algumas jornadas começam com um colapso na chuva, apenas para nos conduzir a transformações que fazem cada queda valer a pena. Numa manhã de final de outono, a cidade ainda dormia sob um véu de neblina. Sentei-me junto à janela com uma xícara de chá, o vapor subindo em espirais como um sussurro suave, e meu bebê se mexeu dentro de mim, um lembrete de que eu não estava mais sozinha. Lá fora, a rua despertou. Buzinas, passos, os fragmentos familiares de uma cidade que nunca realmente parou. Mas dentro de mim, a quietude se espalhou como um milagre silencioso. Houve uma época em que eu me considerava frágil. Uma garota que desmoronaria sob o peso de seus medos. Então chegou aquela noite de chuva que lavou a fronteira entre quem eu tinha sido e quem eu estava me tornando, me arrastando para um mundo que eu jamais havia imaginado. Naquele mundo, o amor chegava como um guarda-chuva aberto, protegendo e testando na mesma medida, obrigando-me a aprender a ficar de pé, mesmo quando o vento soprava forte. Damien se aproximou por trás de mim, envolvendo meus braços. Sem grandes promessas, sem votos dourados, apenas a simples e absoluta verdade de sua presença. Havíamos caminhado pela escuridão e pela tempestade, e o que restava agora era a paz. A tranquila certeza de duas pessoas que sabiam que pertenciam uma à outra. Foi então que compreendi. A chuva já não carregava apenas medo. Semeou sementes para novos começos, e quando a luz do sol penetrou as rachaduras dentro de mim, elas não desapareceram. Em vez disso, elas brilhavam como vidro quebrado, captando a luz de maneiras mais intensas e deslumbrantes. Se esta jornada me ensinou alguma coisa, foi isto. Às vezes o colapso não é o fim. É a vida abrindo espaço para uma nova versão de nós mesmos, mais fortes, mais gentis e mais corajosos no amor.